Queridos irmãos, saúde e paz. Como estão todos? Na hora que você estiver clicando e participando desse vídeo, você esteja bem, seguindo com fé, com coragem e esperança. Vamos iniciar na nossa escola bíblica sabática um novo período de estudos. Terminamos um trimestre trabalhando uma revista da EBD, onde nós estudamos cartas do apóstolo Paulo. Nesse período que vamos começar hoje, vamos estudar um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Você já leu aí o estudo, você já viu a imagem aí, a capa do livro. É escrito por Henry Bagby e Claude King. Henry Bagby é aquele que leva o sobrenome famoso, né, de um missionário norte-americano que veio iniciar os trabalhos aqui no Brasil. Então a família Bagby é envolvida com a obra missionária até hoje, e lá se vão 4 gerações. Esse livro é um livro que é utilizado muito em grupos de discipulado. Os estudos eles são diários, tanto é que na leitura que você fez está escrito dia 1. No entanto, eu vou trabalhar de forma um pouquinho diferente e vai ser semana 1. Então durante a semana você vai ter essa leitura para você fazer. O formato dela é um pouquinho diferente das revistas da Escola Bíblica Dominical que a nossa convenção, a editora Convicção, produz. Esse material que a gente vai utilizar é da Junta de Missões Nacionais. Talvez você já tenha estudado na PIB de Cascadura, ou se você é de outra igreja, já tenha trabalhado com esse material. Eu tive a oportunidade de liderar um grupo discipulado e trabalhei com ele. Foi muito bom no processo, junto com os irmãos. Éramos um grupo mais ou menos de 10 pessoas. E essa proposta é uma proposta que envolve a cada dia perguntas, exige de você resposta, grande reflexão e trabalha a perspectiva do discipulado. Você pode estudar sozinho, você pode ter alguém aí junto com você na sua casa e todos estudarem e te ajudar no processo de evangelizar outras pessoas. Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade é um clássico da nossa literatura e que nos ajuda muito no conhecimento de Deus, como já diz o nome. A lição de hoje tem por título Jesus é o Caminho. Não tem como nós não começarmos um estudo sem que nós evidenciemos ou estudemos cada vez mais quem é Jesus. Talvez você já conheça Jesus há muito tempo, talvez você tenha pouco tempo, ou quem sabe você está começando a conhecer Jesus hoje, não é isso? Então você vai ter a oportunidade de entender qual é o seu propósito, qual é o meu propósito, nosso chamado aqui na Terra. Então, na introdução que nós temos no dia de hoje, os autores trabalham conosco a ideia e o entendimento de que por mais que nós usemos metodologias, estratégias para falar de Jesus, Deus em nós e Jesus em nós é uma revelação dele. Ele quem nos salva, é Ele que vem em nossa direção para revelar o seu caráter. Então Deus realiza em nós a sua vontade. Ele quem opera todas as coisas, nós cooperamos com o Senhor. E quando nós buscamos conhecer Deus, nós começamos a ter experiências íntimas com Deus. Sempre ressalto que o chamado de Jesus ele é relacional, não é ritualístico, não é simplesmente participarmos de eventos religiosos. Então, à proporção que nós conhecemos uma pessoa, nós nos relacionamos mais com ela ou não. Dependendo da pessoa, você se afasta. Dependendo da pessoa, você se aproxima. No caso de Deus, nós sempre iremos nos aproximar dele. E o chamado dele é esse. Então todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, terá a grande aventura de conhecer o Senhor e na busca de um relacionamento com Ele. Ele vai citar aqui Lucas 10:10, quando diz, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem experimentado isso? Essa abundância de vida com Jesus? Eu não sei quanto tempo você está nessa jornada.
Talvez você esteja até frustrado diante de algumas coisas nessa caminhada, mas tenha certeza absoluta de que envolve a nossa responsabilidade, às vezes a responsabilidade de pessoas que estão à nossa volta, mas nunca de Jesus, que está sempre solícito, está sempre nos convidando. Deus está sempre manifestando a sua vontade em nós. Você tem vivido essa vida de abundância ao máximo? Ou você, no decorrer da caminhada, é só um frequentador de cultos? Você lê textos bíblicos só para ficar bem com o pastor? Ou para ter um conhecimento cognitivo? Ou a sua busca é diária do conhecimento de Deus? Todos os dias nós aprendemos algo novo. Quando nós vamos para a palavra que ele nos chama a essa reflexão, ele vai dizer que o homem natural ele não consegue entender as coisas espirituais, porque aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Antes de nós conhecermos a Jesus, de conhecermos a Deus, nós tínhamos uma opinião formada acerca de Deus, nós tínhamos um olhar para a religião, nós até achávamos Jesus interessante dentro das suas propostas de ensino, mas no momento que ele veio passar a habitar em nós, tudo mudou, porque passamos a ver com os olhos de Jesus, com as lentes do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, andar com Jesus é verdadeiramente o pré-requisito. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós levamos nos trabalhos missionários a mensagem de Jesus, precisa acontecer algo que aconteceu com você, comigo, e que a gente, nessa missão de fazer novos discípulos, precisamos ter isso também muito forte em nossa mente. A primeira coisa é entender que todos nós somos pecadores, como diz Romanos 3:23. A outra coisa, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ela não é algo que nós conquistamos pelo nosso poder. Em terceiro lugar, que por amor de Jesus, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos viver com Ele. Nós vamos entender que quando nós confessamos os nossos pecados e cremos, nós vamos viver a eternidade com Ele. Quando a gente fala em confessar pecados, é aceitar o nosso mal, é aceitar que nós necessitamos de ajuda. E para isso, irmãos, tem que ter humildade. Mas esse gesto já é uma ação de Deus em nós. Então, nessa resposta, nós pedimos que o Senhor nos salve. Nós clamamos por isso, à proporção que Ele vai revelando para a nossa vida o que nós precisamos aprender. Então, reconhecer, confessar, se arrepender e entregar a vida para Jesus é esse gesto primário no nosso relacionamento com o Senhor. Então, se você que está começando o estudo conosco, está começando a vida com Jesus, você precisa entender disso, você precisa saber disso, que nós precisamos confiar no Senhor. E aí Deus vai usar pessoas para nos ajudar. Talvez eu seja essa pessoa dando esta aula, como pastor também, uma pessoa que é sua amiga, outra que seja mais experiente na fé, e juntos nós vamos compartilhando as verdades de Cristo Jesus. Quando nós pensamos no relacionamento com Deus, irmãos, nós pensamos que se nós não buscarmos esse conhecimento, a religião vai nos frustrar, a igreja enquanto instituição vai nos frustrar, pessoas que estão à nossa volta também vão nos frustrar, e aí a gente deixa de viver a vida abundante. Às vezes um evento na minha vida, na sua vida, uma tragédia, uma situação crítica, venha tirar a gente do foco principal da nossa vida. Talvez você esteja vivendo isso agora por causa da pandemia. Fique imaginando as pessoas, as famílias que estão enlutadas nessa semana por causa daquele acidente no ônibus e o caminhão lá na estrada no interior de São Paulo. 41 pessoas morreram e teve pessoas, mais de um membro da família morreram. Uma tragédia dessa, se nós não tivermos um relacionamento profundo com o Senhor, vai desconstruir aquilo que a gente estava vivendo. Nesses momentos a gente consegue seguir em frente, buscando a direção de Deus para as nossas vidas. Como você está hoje? Como vai o seu ministério como cristão? O ministério cristão, ele é nosso. Ele não é só do pastor, ele não é só do diácono, ele é só do missionário, do evangelista, do professor, de todos nós. Ministério significa serviço, nós servimos as pessoas.
mas podemos passar por lutas, por circunstâncias difíceis. No dia de hoje, nessa tarde de sábado, que você assiste essa aula, a minha oração é que você pegue esses momentos de dificuldades que talvez você esteja vivendo e coloque diante do Senhor. E Deus vai te ensinar algo importante nesse tempo. Quando nós pensamos em conhecermos mais ao Senhor, nós pensamos em ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Deus está falando ao seu coração agora através da minha voz. Na leitura que você fez da Bíblia hoje ou dessa lição, no momento de oração que você teve com o Senhor nesse investimento diário, precisamos identificar com clareza a atuação de Deus na nossa vida. O que você já está fazendo no automático, aquilo que você já não sente mais, aquilo que você já se acostumou. E esses estudos que teremos nesse período, eles vão incisivamente, às vezes, em algumas feridas que a gente tem. Perguntas diretas que você precisa responder aí no momento que você leu essa lição. Quando eu estava estudando para preparar para vocês, dei as minhas respostas, sempre fazendo um inventário diante daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que eu acredito que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos crer nele e confiar nas promessas do Senhor. Nós precisamos ajustar também a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias do mundo, ideologias, alguns tipos de doutrinas, algumas palavras de pessoas, elas vêm querer nos tirar da nossa caminhada e precisamos, nesse processo, enxergar que no momento que estamos vivendo hoje, estamos no rumo certo. Talvez você esteja desanimado com um monte de coisa. Talvez você esteja questionando o porquê dessa pandemia. Talvez você esteja perguntando tantas outras coisas, normalmente quando envolve o sofrimento. Mas precisamos saber, irmãos, com clareza sempre, que Deus nos ama e que Ele quer se revelar na minha vida e na sua vida todos os dias. Nesse caminhar de fé, nós vamos entender que só Deus pode realizar em nossa vida essas coisas. Somos encorajados por Sua palavra e ela vai nos guiando nesse processo. E aquilo que Deus vai realizando vai nos ajudando a colocar em prática o que a palavra do Senhor nos ensina. E eu sei que você faz isso. Mas parece que tem dias que são mais fáceis do que outros. E não é só você que vive isso. Todos que assistirão e participarão dessa aula, normalmente são 50 pessoas que visualizam e participam, mas independente de quantos estejam conosco nessa escola sabática, todas as pessoas que caminham na terra, que andam com Jesus, têm essa esperança no coração, mas vivem esse caminhar diário, entendendo que o Senhor nos inspira, e quando nós vivemos pelos princípios da palavra do Senhor, nós vamos então entendendo e colhendo os frutos que Ele tem para nós. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, tem um texto que eu gosto muito, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que está em nós, que revela a Deus, que sopra sobre nós o sopro da nova vida, Ele vai nos conduzir em todas as coisas. Isso aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, com todos os homens e mulheres que no decorrer da história vem revelando a graça, os profetas de Deus no passado. Então, irmãos, quando nós pensamos em termos um relacionamento com o Senhor, é necessário que nós entendamos e venhamos sempre a dar lugar para o Espírito Santo. Então é Ele que confirma em nós o ensinamento. Se eu tenho o Espírito, você tem o Espírito, aquilo que eu falo, dirigido pelo Espírito, é confirmado no seu coração. Não tem dúvida, não tem questionamento, não tem sombra, não tem nenhum detalhe. Vamos seguindo pela fé. Esse Espírito Santo então confirma em nós. Nesse primeiro estudo também não podemos nunca esquecer, irmãos, da autoridade infalível da palavra do Senhor. É ela quem nos conduz. Hoje pela manhã, lendo o livro de Timóteo, o apóstolo Paulo falando para ele, orientando, discipulando, falando que toda a palavra é inspirada para ensinar, exortar, para redarguir, para nos mostrar o caminho da verdade.
Nós não podemos abrir mão dela em hipótese alguma. É a palavra que tem autoridade sobre as nossas vidas. Ela é a fonte. Como está o seu relacionamento com a Bíblia? Como está o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras? Num tempo cada vez mais propício a liberalismo teológico, a não confiar em Deus, a termos tantas doutrinas, tantas ideologias, tantas seitas que levam o nome de igreja, tantos falsos pastores que parecem ser bonzinhos nas redes sociais, nos púlpitos e na televisão. Tudo precisa passar pelo crivo da palavra do Senhor. Não podemos simplesmente confiarmos na tradição, confiarmos no tradicionalismo ou numa experiência específica ou experiência do outro. Por mais que o nosso relacionamento com Deus, conhecendo Ele, vai gerar experiências na nossa história, e eu sei que você tem muitas extraordinárias no seu relacionamento com o Senhor, elas nunca poderão sobrepujar a palavra. Elas nunca poderão ir de encontro, se chocarem com as Sagradas Escrituras. Porque qualquer coisa que eu e você tenhamos vivido e que nós vamos colocar como uma experiência com Deus, se está fora da palavra do Senhor, tem algo errado. Podemos estar sendo enganados por nós mesmos, pela nossa mente, pela nossa capacidade cognitiva, podemos ser enganados por Satanás, por espíritos também. A palavra do Senhor, ela nos guia em todo o tempo. Então, a nossa caminhada na luz de Cristo, ela precisa ser uma ilustração dos ensinos da palavra do Senhor. E assim a gente segue. Então, quando nós vamos fazendo a vontade do Senhor, ele cita aqui Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual o poder que opera em nós? O poder de Deus. Por mais que sejamos irmãos e irmãs, homens e mulheres que tenham uma vida ilibada, uma conduta moral, ética, que sejamos íntegros em todas as coisas, nada vai fazer com que eu e você revelemos o poder de Deus se Deus não operar em nós. Como é bom saber que o nosso Deus age na nossa vida todos os dias. Talvez às vezes não percebamos algumas coisas, mas vamos seguindo em frente. Precisamos, irmãos, interagir sempre com a palavra do Senhor. E nesse livro também, nessas lições, somos chamados a interagir. Precisamos estar sempre reunidos, mesmo que virtualmente. O ideal, eu espero que em 2021 nós consigamos implementar ou implantar na nossa igreja os pequenos grupos. Iríamos fazer isso agora em 2020, mas não foi possível pela pandemia. E estudar a palavra de Deus é muito bom, trocar experiências de fé também. Quando nós seguimos o nosso relacionamento com o Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos conhecendo Ele a cada dia. Nesse processo, irmãos, de aprendizado, oração, estudo da palavra do Senhor, compartilhamento e o entendimento, irmãos, que relacionamento íntimo com Deus, ele não é institucional, não tem pudor. A gente fala tudo para Deus, Deus é nosso confidente. Assim como você tem pessoas que são suas confidentes, aquelas que você pode confiar, Deus muito mais ainda. Somos chamados também pelo autor da nossa lição que nós precisamos responder positivamente ao chamado de Deus e também nessa proposta de estudo da palavra dele. Então, quando nós estamos caminhando com o Senhor, precisamos unir as pessoas, precisamos envolver o maior número de pessoas conosco. Eu não sei quantas pessoas estão na sua casa, talvez você tenha seu cônjuge, talvez ainda vive com seu filho, talvez tenha um neto, sobrinho, não é isso? O estudo da palavra de Deus precisa estar presente no seu lar. E se você vive sozinho, você precisa ter a companhia da palavra do Senhor. Então, vamos buscando sempre conhecer mais o Senhor. Jesus é o caminho para mim, Jesus é o caminho para você, Jesus é o caminho para todas as pessoas.
E aí, quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos buscar e entender que, como igreja do Senhor Jesus, a gente não faz a nossa vontade. Como igreja do Senhor Jesus, nós vamos simplesmente seguindo passo a passo Jesus. Ele é o caminho. Jesus não está apontando um caminho. Um professor, ele aponta caminhos de conhecimento para o seu aluno. Um filósofo também nos traz uma reflexão. O teólogo, como um estudante da palavra, ele faz provocações. Quando nós falamos de Jesus, ele está falando daquilo que ele é. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não está apontando uma verdade, ele não está apontando uma experiência de vida. Então, quando ele fala isso, nos ensina, ele não disse para a gente, como diz o texto aqui, que mostrarei o caminho a você, darei a você o mapa, direi qual é o rumo. O rumo é ele. E ele se deu por nós na cruz do Calvário. E onde nós encontramos primariamente os ensinos de Jesus? Nos evangelhos, onde temos toda a narrativa escrita pelos apóstolos, que nos ajudam a seguir em frente. Então, se você fosse uma pergunta aqui, se você fosse fazer tudo o que Jesus mandasse, um dia de cada vez, você supõe que estaria no lugar onde Deus quer que você esteja? O que você respondeu aí? Respondeu sim? Respondeu não? Então, dia a dia, um dia de cada vez é a minha expressão, passos, irmãos. Não importa o tamanho da jornada que eu e você tenhamos para fazer. Tudo começa com o primeiro passo. E assim sucessivamente. O grande problema das nossas vidas é que a gente quer correr sem ter fôlego para isso. A gente quer ir para determinados lugares, mas não se prepara para isso. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos sempre em Jesus, que é o caminho, que Jesus que vai nos conduzir até lá, de que não existe outra forma de fazer. Mas diante das situações, irmãos, da nossa vida, se nós não confiarmos que Jesus é o caminho, nós podemos fraquejar na caminhada, nós podemos ficar paralisados diante das circunstâncias. Eu não sei como é que você está hoje. Nos desafios da minha vida eu sempre procurei lutar e não permitir que essas circunstâncias me paralisassem diante dos desafios. E aí, para isso, você tem que buscar mais o Senhor. Eu creio do fundo do meu coração que em determinados momentos da nossa história a gente busca mais a Deus. Não é porque nós éramos menos crentes ontem, somos mais crentes hoje. É porque determinados eventos fazem com que nós nos dediquemos mais em algumas circunstâncias. E aí, com isso, Deus se revela um pouco mais a nós, à proporção que nós buscamos o Senhor. Então, é o significado, é o propósito de Jesus na minha vida e na sua. Não ache que a sua vida está solta nessa caminhada. Não ache que você não é importante para Jesus. Não se sinta constrangido, irmão e minha irmã, diante do protagonismo de tantos crentes, de tantos testemunhos, de tantos ministérios poderosos e parece que nada acontece na sua vida. Não se deixe enganar por esses tipos de eventos, mas olhe sempre para a cruz do Calvário, porque é lá que você vai ver o seu valor. E quando você adora esse Jesus, quando você fala desse Jesus, quando você testemunha desse Jesus, você está seguindo o propósito para qual Ele te chamou. Ele vai dar o exemplo aqui, irmãos, de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, quando ele fala, sai da tua parentela, sai da tua terra e segue o caminho para onde eu te enviar. Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha CEP. Mas só que a experiência de Abraão foi tão forte com Deus, e ele como patriarca do povo de Israel, e ele foi. E quando nós temos essa convicção, quando o Senhor se revela para nós, ninguém nos segura. Nada, nenhuma circunstância se torna obstáculo. E aí nós temos aqui, na vida de Abraão, que segue em frente,
E ele ainda fala, Deus ainda fala para Abraão, ainda vou te fazer uma grande nação, de um velho, que não estava nem na terceira idade, ele já estava na quarta idade, que não tinha filhos. Como assim? Mas ele creu. Graças a ele, querido irmão, querida irmã, você me ouve aqui. Foi a partir dele, né? E nasce o povo de Israel, nasce toda a revelação. Temos sim Adão, temos em Noé, mas é Abraão que vai construir o legado todo de fé para a gente até o dia de hoje. E Jesus vem desse caminhar também. Então, quando nós pensamos em confiar no Senhor, vem outra pergunta: você está pronto a seguir segundo a vontade de Deus? Aí você tem que responder: a minha é sempre sim. Estou disposto a segui-lo sempre. A minha vida é voltada para isso, mas teve épocas que eu não segui a vontade do Senhor. Eu interpretei de outra forma e as coisas não aconteceram como eu gostaria ou como deveriam acontecer. Mas aí Deus, na sua misericórdia, me ajudou a realinhar a minha história. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, e aqui ele cita Mateus 6, 33 e 34, quando diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está nos chamando a viver pela fé e buscar o reino de Deus, e nós como igreja existimos para buscá-lo e para proclamá-lo também. Quando nós entendemos que Deus ele é totalmente confiável, que seguir a Deus é um passo diário também, que nós precisamos entender que nem sempre Deus vai revelar todos os detalhes, nós vamos seguindo com fé, e aí o Senhor vai nos honrando, como tem te honrado o dia de hoje, como tem me honrado também. Então, quando nós vamos confiando no Senhor, mais passos nós vamos dando, mais conhecendo o Senhor vamos nesse processo. Então ele cita aqui Filipenses 2,13: Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a boa vontade dele. Que bom, irmãos, que bom que Deus tem o controle de todas as coisas. Deixe Deus ser Deus, uma frase famosa em muitos carros, muitos slogans. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, a igreja quer tomar o lugar de Jesus, a religião quer tomar o lugar da graça, os conselhos religiosos do amor de Jesus. Então, nessa primeira lição, nessa primeira aula, quando nós enfatizamos a importância de quem é Cristo, nós precisamos aprender, compreender, nós precisamos praticar. A oração, então, é uma busca diária para que esse operar de nós, operar de Deus, esteja em nós. E aí, nós cooperamos, nós somos o meio, nós somos o instrumento nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, com humildade, a gente vai seguindo em frente. Terminando o estudo desta tarde, ou desse dia, ele faz algumas perguntas. Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje, nesse estudo? Eu respondi Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça em primeiro lugar. Você tem buscado o reino? Ou tem outras coisas que são mais importantes na sua vida? Talvez seja o dia de você refletir sobre isso. Ele pergunta para eu escrever uma afirmação sobre o que eu aprendi, e a minha oração é: ajude-me, Senhor, diante do desafio de cumprir a missão que o Senhor me deu, que é só minha, irmãos, não é sua. E a missão que você tem, querido irmão, querida irmã, é só sua também, não é minha. Mas é interessante que todos nós estamos na mesma missão, mas cooperando de forma diferente. E aqui por último, ele é o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. É obedecer, é confiar no Senhor, é buscar a presença dEle. E o versículo decorado já: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão e minha irmã, você talvez não tenha aprendido nada de novo no dia de hoje,
Deus tenha relembrado algumas coisas. Nada pode fugir da pessoa de Cristo. Nós somos cristocêntricos. Toda a nossa liturgia na igreja, todo o nosso culto, a igreja em todos os seus planejamentos, em todos os nossos ministérios, tudo redunda para a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o bom pastor, Senhor de nossas almas, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que vai te dar a coroa da vida, aquele que não vai deixar que você veja a segunda morte, como a gente está estudando nas 7 cartas para a igreja que estão na Ásia, o Senhor vai sempre nos fortalecendo. Mas, irmãos, é uma disciplina diária, para mim, para você e para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, que esse tempo juntos nos faça conhecer a vontade do Senhor, ok? Se você amanhã for ao culto, se possível, ligue para a igreja, agendando, o culto começa às 10. Se você vai voltar antes do culto, faça com consciência. Se você vai voltar depois, também faça com toda segurança, máscara, álcool gel e distanciamento. Um grande abraço, fique na paz e até lá.